Mas vamos finalizar aqui. E aí, irmão? Conectou novamente? Oi. E aí, apareceu aí? Cara, pra mim não tô te vendo, mas eu vi lá na live lá que depois aparece. Não sei por que É, que, não sei por que que não tá não assim. tá Depois eu vou aparecendo ver a a configuração. imagem. É que normalmente a imagem do diabo não reflete pique vampiro, tá ligado? Eita, eita. Pois é, a gente estava falando das transformações, né, Diabão? A gente estava falando aí não arrependimento. Então você não se arrepende. Você, assim, algumas, igual a do dedo. Com você como tatuador, Diabão, faz falta o que você tirou aí? A primeira vez foi difícil se adaptar, né? Mas Aham. não mudou muito, porque eu só tinha um cotoquinho da parte do anelar do direito, então não mudou, já tinha desenvolvido aí, ó. Para mim já é normal. É, Algumas coisas, até agora eu tenho essas dificuldades, por exemplo. Se você for numa cachoeira querer pegar água com a mão e beber, é impossível, né? Você querer nadar, já tive uma experiência na Costa Rica que eu fui pular na piscina, quase morri, né? é Porque eu mesmo? fui mergulhar assim, puxar a água e cadê a água? Que não vinha, cadê os dedos? Mano? Só dois dedinhos. Então, você vai se adaptando, né? Não era algo que eu imaginava, que eu via ali que limitou. Na hora do treino, né, de algumas coisas de puxar, eu necessito de um strap, né? Que é uma cordinha que passa pela mão, enrola e a força vai pro pulso, né? Se não for isso, eu já não consigo tá treinando. Com isso daí, normal, pega até mais força que fica focado mais no pulso, né? Concentrado, né? Rapaz, eu imagino. Diabão, vamos passar aqui para um momento aqui, um momento que a gente faz, que é um momento passando raio-x, né? O nome do podcast é raio-x. Então a ideia quando se vem a mente. O que você pensa aí? Quando você vê esse nome aqui, ó, raio-x, o que vem em sua mente? Raio-x. Raio-X, É. eu acredito que é igualdade, né? Porque o raio-x ele vai demonstrar o que é ali. Quando ele pega o raio-x foi feito num homem mais rico, mais lindo, mais sábio, se sente o superior a todos, e for pegar num pobre, num gay, no diabão aqui, o raio-x vai sair tudo igual, para mostrar realmente que a gente é. Crânio, caveira, osso. Esse daí é a nossa realidade. Você pode se sentir superior, ou pode ser até superior, você pode se sentir pica da galáxia. Mas no final, a hora que bater o raio-x, vai mostrar a verdade. E a verdade é que todos somos iguais. Caramba, cara, olha, eu vou te falar, eu já trouxe muita gente aqui. Essa foi a primeira. Essa forma da igualdade do raio-x foi muito bacana. Ninguém nunca falou a respeito disso, né? As pessoas falam sobre profundidade, né? Que o raio-x vai ali ver se tem algum problema, ou então vai no profundo. Agora, a questão da igualdade, achei muito bacana. Então, vou passar aqui o momento raio-x, vou te fazer algumas perguntas, e se você não quiser responder, não responde. Se você quiser responder, fique à vontade, né? Mas foi algumas perguntas que as pessoas me perguntaram e eu também, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Mas se eu pudesse perguntar hoje, passando raio-x, quem foi o Michel? Michel foi um cara que quis descobrir sempre a vida, sempre se sentiu diferente, é, fez muita coisa certa, que nem eu trouxe muito do Michel para cá, tenho orgulho de muita coisa que o Michel fez, por exemplo, a forma que ele foi leal e fiel, né? Isso daí não é só foi o meu ato com a minha esposa hoje. O Michel sempre foi, nas relações que ele teve, a busca de fidelidade e lealdade, a questão de botar a família em primeiro lugar de tudo, de cuidar, tentar educar, e mesmo dentro da minha doideira, eu priorizei, tentei privar meus filhos de tudo. Então, sim, teve bastante coisa positiva desse Michel. Mas teve muita coisa negativa, não tem um trauma, nem os psicólogos de plantão, né? Falam, é por isso que você... Não, só simplesmente cheguei uma hora
e vi que não era e não queria ser aquela parte dele e já virou um conjunto de tudo com a modificação e tal e deixei o Michel para lá. Hoje, quando a pessoa, por exemplo, aqui no meu bairro é comum, que a pessoa chegar e falar assim, ô Michel, na verdade para poucos ô irmão, mudou, a maioria eu passo batido, ignoro, nem falo, porque não é Michel. Já deu o tempo de transição, de aprender. Então é um bagulho que me incomoda. Alguns já falam, é Michel, eu já, corno, né? Então já tá nesse nível, né? Uhum. Então, mas teve seus acertos, seus erros, mas ficou para trás. Uhum. Hoje. Você mudou mesmo, fora todas essas transformações internas, transformações externas, você também no papel você mudou o seu nome. O seu nome no papel, se você fazer um cartão de crédito hoje, o seu nome sai como lá no cartão de crédito? Diabão, Faro do Prado. A única coisa é que tem 2D no nome artístico, mas é um D só. É Diabão, Faro do Prado. Minha certidão, meu RG, meu passaporte, tá. Então, assim, não é que eu prefiro que me chamam de Diabão. Meu nome é Diabão. Até o nome foi trocado. Meu nome, por direito adquirido, por trabalho na justiça com advogado, com custo e tal, meu nome é Diabão. É. Você sente um peso em carregar esse Eu nome? sinto prazer. O prazer? Quando a pessoa quer me matar por dentro e eu me arrependo, de repente eu estou passando e cumprimento alguém primeiro, e a pessoa falou, e aí, Michel? Aquilo já me dá arrependimento até de ter cumprimentado a pessoa, É né? mesmo? Não, odeio que me chamem de Michel. Odeio. Tenho paura. É mesmo. Se torna. É como se fosse uma pessoa que era mulher e se identificou tendo relação com outra mulher, e o tempo foi passando, e começou a fazer um tratamento, fez a transição e mudou. As pessoas não têm que entender, têm que respeitar. Sim, Né? E queiram ou não, existe, está ali. Hoje, esteticamente, interiormente, consigo compreender até mais essa galera trans, até por um tempo eu colocava na minha rede social, transhumanoide, né? uhum, Eu até costumo falar assim que eu sou um homem trans sem mudança de gênero, né? uhum. Porque realmente eu me vi mudado, então eu entendo bem. Então a pessoa, mesmo que não entenda, ela vai lá e vai chamar esse homem trans, mesmo que não, de Maria, porque já sabe da tua origem, é ofensivo. Então eu me Uhum. sinto meio que isso, meio que assim. Caramba, ô Diabão, não só você, né, mas hoje é uma família, né, porque tem muitas pessoas, eu tenho acompanhado alguns aqui também, e são muitas pessoas que, que vivem isso, né, essa transformação, essa mudança, né, é muita gente, né? Então, tem cada dia que passa tem mais. É onde que eu falo que é a galera dos mártires, né? Porque assim, você pega anos 80, anos 90, uma galera se tatuando pra caramba, as pessoas chamavam essa pessoa de diabão, de drogado, de louco. Olha, certeza que tem problema psicólogo. Como vai fechar os braços todos de tatuagem? Só que essas pessoas, o tempo foi passando e se tornaram normal. E o pior de tudo, e o mais triste, que hoje uma pessoa toda tatuada, ela também é uma pessoa, junto com outras da sociedade, que hoje critica dessa forma ofensiva a mim e outros modificados, porque são Entendi. diferentes deles. Porque normalizou. Hoje você pega a polícia militar, é toda tatuada, tem vários. Esse outro. Policiais militares na ativa com tatuagem na cara, na cabeça e tal. Aqueles que um dia sofreram um preconceito, hoje eles vivem. Então, e é triste, porque você vê hoje uma pessoa obesa, tratando mal e ofendendo. Agora vai você falar que ela é gorda. Ixi, uma pessoa negra, até que é uma dificuldade chamar negro, preto, negro. Eu cresci nos anos 80 que o meu melhor amigo era o Negão, o Renato Gordo, que estiver aí vendo aí, tá ligado? Então era tudo normal. Hoje não, é tudo qualquer coisa, é homofobia, é gordofobia, xenofobia. Agora não tem diabofobia, né, mano? O cara pode. Oh,
pô de fotofobia, sei lá que porra. Então, os caras, até essas pessoas que sofrem preconceito, que são Sim, atacadas, ela é trash, né? É trash. E é um bagulho muito, muito daqui, né, mano? Tu vê assim, que nem tava falando sobre as crianças, sociedade, como eu me vejo, eu não aham, tenho problema, eu não saio do meu bairro, que a galera me conhece, e lá fora é diferente. sim. Lá fora, eu chego assim, mano, não é que eu busquei isso, mas a verdade eu chego lá, fico celebridade. As É, pessoas, ou quem não conhece, me vê, eu chego na Bolívia, a senhorinha mais tradicional, já é uma questão cultural. Nossa, que lindo! Como é esse hermoso! E quer chamar para jantar na casa e nem conhece, tarará. Então o tratamento é muito, muito diferente, né? aham, É muito, muito punk. bacana. É como a gente falou aqui, né? A questão do gosto, a questão da opção. A gente trazendo um pouco para a espiritualidade, ó, muitas pessoas falam a questão não, Deus fez assim, então por que modificar? Né? Se a gente for na ponta do lápis, né? Então a gente não vai cortar o nosso cabelo, a gente não vai cortar a nossa unha, não vai botar um brinco, né? Então, mas são gostos, E né? em 1 Samuel 16, né? Que ele fala lá, não se orgulhe pela sua estatura, não lembro, acho que é 1 Samuel 16. Você vê assim, acho que não está nem na pauta de Deus olhando tudo isso, né? Porque se estivesse na pauta dele a questão de aparência, ele tinha vindo bonitão, né? Ele tinha. É, Então, e é o que que a Bíblia fala da aparência de Cristo? Que não ele havia tinha formosura, né? nele nenhuma formosura, que a sua aparência era de uma raiz seca no deserto. Fica imaginando uma raiz. Imagina ela seca, ainda no deserto. Era para mostrar que o bichinho era feio pra caramba. Tá ligado? Mas qual que É, era? Ele tinha vida divina. E quando ele chegava a abrir a boca, soltava a Deus na mente, no coração das pessoas, que vinha a multidão ali. Não era por causa dessa aparência. Eu não acredito que está nessa pauta, né? Ah, sem mais de semelhança, tá? Uma criança que ela nasceu com uma má formação congênita, ela não é imagem e semelhança de Deus. Então, assim, é umas dosagens de valores que não está dentro. Uma pessoa que sofreu um acidente, ou, tá ligado? Então, assim, não tem a questão externa, né? As pessoas se pegam muito, muito disso, né? E falar, ah, mas, pô, você quis aparecer, é um gosto diferente. Quando eu me olho no espelho, como que eu me vejo? Quando eu tô de corpo inteiro, então fala, caraca, tiozão, você tá gostosão, hein, malandro? Bonitão, parceiro. Então, assim, faz da forma que você vê, então assim, não me importa, né? E enquanto eu tô agradando a minha nega também aqui, então tá bom. é o que importa. A transformação do olho, essa do olho, ela dói, Diabão, porque eu acho a questão, a das mãos, eu acredito, assim, uma opinião minha, né, que eu vejo a questão da modificação, eu acredito que, assim como uma mulher também, que ela coloca exagera no silicone, nas cirurgias, você vê muitas mulheres morrendo nas mesas de cirurgias, mas isso é uma opção de cada um faz, mas eu acredito que às vezes atrapalha o dia a dia, né, daquela pessoa. Você falou que já conseguiu se adaptar a todas as transformações, mas a do olho, a sua visão normal, Normal, normal. Só a impressão que dá, né? Porque só pega a parte branca, ela não tem nem como pegar a parte da íris, tem uma aham, película na íris que ela não impede a tinta de invadir. Então, só a parte branca não modifica nada. No meu caso, já desde o começo que eu fiz, eu senti uma alteração na questão de resistência à iluminação, né? Eu já fiquei mais sensível à luz. Então, assim, eu não saio com toda claridade, eu de óculos escuros, já tenho uma sensibilidade maior. Mas de resto, aí a pessoa fala sobre a questão da visão porque tatua há 30 anos, 50 anos de idade, não tem visão que segura a onda, né? Hoje, mas não chora preto não, né? A lágrima é normal, né? é o que eu falo que eu consigo enxergar tudo preto e branco, que eu não vejo colorido. E a questão, essa questão que eu vejo é só isso, entendeu? A questão de você viver com qualidade de vida. Mas se a pessoa consegue se Mas, adaptar, aí ó, é vou falar, cada um, né? ó, só para você
ter ideia, o ser humano ele é tão adaptável que ele tem um lado bom e o lado ruim disso, de ser tão adaptável. Você pega uma mulher, ela fala, cansei de sofrer, separei do Marcão, porque ele só me trata mal, ele me bate, eu dei um basta. Ah, é? Quanto tempo você viveu casada assim? 20 anos. E agora que você está toda velha, com as tetas caídas lá embaixo, agora que você veio tomar essa decisão, ficou 20 anos tomando cacete, não sei quantas medidas protetivas, e vai e volta. Por quê? Porque é adaptável. Porque você se adapta àquilo ali. Um cara tá ali com uma mulher que destrata, que é grosseira com ele, que não dá valor, que é um trabalhador, isso e tal, e sai e bebe, ou só não dá amor, que aquela, o respeito com aquela pessoa. Por quê? Já está tanto tempo com aquela pessoa nessas condições, porque o ser humano é adaptável. Então tem um lado bom e negativo, porque somos seres totalmente adaptáveis, tanto da parte externa, de vida, a gente arruma formas de viver, né? Sim. Então, assim, é o lado bom e tem um lado ruim que a gente tem que ficar atento, né? Que não temos que se adaptar a uma situação negativa. Às vezes a pessoa está vivendo ali numa miséria, numa dificuldade financeira e tal. Mas por quê? Ela se adaptou naquele emprego, ela se adaptou naquilo que ela sabe, ela não vai lá buscar aprender mais, a se aperfeiçoar para buscar um novo... Ela se adaptou a morar ali naquela situação rudimentar, né, sem condições, sem saneamento. Uma situação da vida, mas muito porque ela se adaptou ali. O quanto que ela ganha, o quanto que ela pode viver e tal, tal. Então tem um lado ruim disso daí, que prova que somos seres totalmente adaptáveis. Com certeza. Vamos ver se você lembra. Qual foi a sua primeira tatuagem? Com um escaravelho no braço direito. Você lembra? Tô velho, Quantos anos? Você era novinho? acho que eu tinha 16 para 17 anos. E qual foi a sua maior modificação corporal que você acredita? Você fala, cara, essa aqui foi muito louca. Qual você acha que causou mais impacto visual? Que às vezes tem a que causa o impacto visual e a outra corporal mesmo, né, para o seu dia a dia. Mas se você pudesse falar, cara, essa modificação aqui, ela foi a maior. Qual que você colocaria? Eu acho que causa, se for em questão de causar impacto, eu acho que está entre o olho e as presas da boca. Eu acho que é o que causa mais impacto nas pessoas, é isso daí. Os olhos ainda, mesmo sendo o primeiro, sendo de uma certa forma mais comum, eu vejo as pessoas falando isso daí. Mas eu sempre olho como um conjunto do que chegou, entendeu? Sempre uma mais, não é mais uma, é formando um conjunto. Hoje, assim, eu tenho muita vontade, assim, daqui para frente, mais focado em implante subdermal. Então, olha alguma parte aqui da cabeça meio normal, já me incomoda, quero fazer alguma coisa mais para trás, trazer mais volume lateral, né? Tem algo que eu desisti, que foi o queixo, por causa já me expeliu algumas vezes, então deixei para lá e tal. Mas ainda pretendo colocar bastante implante de silicone. A Malu, ela perguntou aqui, Diabão, quantas transformações no corpo ao todo? Você perdeu as contas ou você sabe? Só para uma vez que eu parei para contar, eu estava beirando a 100 só do pescoço para cima. 100 só do pescoço para cima? Desde a escarnificação, e sem contar algumas coisas assim que ainda mais depois do Covid, eu fiquei muito sensível na questão da minha imunidade. Quando a minha imunidade baixa, eu estou bem sujeito a expelir algumas peças de silicone. Então já perdi algumas peças de silicone, tem alguns acidentes, coisa parecida. Se for contar entre que eu já coloquei de peça e tudo, é muita coisa, não tenho como contar. Você falou um pouquinho sobre arrependimento, ainda passando aqui para o momento raio-x. Eu coloquei aqui qual o seu maior arrependimento. Você falou que não gosta dessa palavra, né? Mas se você pudesse, assim, pensar assim, em algo, qual o seu maior arrependimento? Você lembra? Sei. Meu maior arrependimento, meu maior fantasma foi ter abandonado meu pai no hospital até a morte. Isso
foi É o mesmo. meu maior arrependimento de não ter cuidado dele, cortado a unha, abraçado e ter, para mim é muito difícil assim. É. Hoje, hoje eu tenho, me sinto, não vou falar que é resolvido, mas muito mais resolvido porque eu sei que foi um outro ser que foi, né? Então esse é um dos Michel que faz parte somente dele. Hoje eu sou a pessoa que zelo pela vida, pelas pessoas de idade e tal. Então o meu egoísmo, a minha ambição, a minha ganância, né, de querer ganhar muita grana e tal na época, a minha frieza, a forma que eu lidei com meu pai até o final e até a morte. Então foi um bagulho que se eu pudesse voltar atrás e volta e meia, para mim é meio conflitante isso, porque meio que não acredito que me escuta, né? Mas Aham. ao mesmo tempo eu não tenho tanta certeza, então eu vou lá e dou uma jogadinha no ar, falo, pai, me perdoa, eu te amo, que saudade. Então é muito, Aham. muito difícil assim, né? E eu sei que eu não aprovaria que meu pai, como homem, ele não aprovaria a questão que ele nunca foi fã de tatuagem, essas paradas assim, foi Ah, sempre muito, sim. Ele muito chegou a te ver desse jeito, modificado ou não? modificado, não. Me viu tatuado, com bastante tatuagem, já era um problema para Já ele. era um Meu pai, atrito com você e é, ele? foi assim. Eu sempre desenhei, sempre quis fazer tatu e meu pai tinha uma loja, meu pai era comerciante, tinha algumas lojas em Santos e tinha um estúdio Aham. de tatuagem em cima da loja do meu pai. Eu era pequenininho, eu corria para lá. Até hoje eu comentei no, no Face, lá numa postagem desse cara, e chama ele de grande mestre, né? Que foi a minha primeira influência Aham. em cima disso. Era um grande problema isso daí. Mas, por É. outro lado, ele tinha bastante conflito comigo por causa das minhas escolhas, da minha postura, das minhas condutas, do álcool, das drogas e tal. Então, eu acredito que hoje ele teria, se ele pudesse olhar de uma forma não externa, eu acredito que ele teria orgulho do homem que eu sou, porque meu pai sempre foi uma pessoa muito honesta, muito íntegra, muito verdadeira e tal, e sempre passou esses valores da qual eu não quis. E a vida me mostrou que era o caminho e eu retomei. E hoje assim eu me sinto muito parecido com ele nesse sentido de homem, né, do que é ser homem de verdade, né? Que bacana, né? E a melhor forma de honrar a memória do seu pai, né? É viver os princípios e os valores que ele sempre sonhou que o filho vivesse, né? Sim. Então, né, você pode ter certeza que já valeu muito a pena, né? Você ter absorvido. Ele talvez iria falar assim, pô, Diabão, esse nome não, É, essa modificação não, mas, pô, meu irmão, tu é um pai fera, é. tu é um esposo top, continue assim, Eu creio, né? eu creio. Bacana. E novos projetos, Diabão, quais são os seus projetos, seus novos projetos aí que você Cara, tem? eu tenho um desejo, um sonho, algo que está acontecendo nos bastidores, a qual você sabe, Aham. mas eu não narrar ainda, né? Mas espero que para o ano que vem, em nome de Jesus, vai estar acontecendo algo grandioso na minha vida, na minha história. Aham. E questão de modificação sem parar, né? Só, só paro mesmo a hora que esse plano acabar. E se tiver alguém no outro plano lá querendo com bisturi, uma espátulazinha fazer alguma coisa, tô dentro. Tô É dentro. mesmo? Você acha que pode ter a possibilidade de um dia você parar e falar assim, cara, tudo que eu fiz aqui tá errado do corpo Né? mesmo, eu vou parar. Você acha que Não, existe essa possibilidade ou ela é zero? é zero. Estou muito, muito bem definido do que. Talvez vai chegar uma hora que eu me canse, né? Porque eu olho para outras pessoas da minha idade e me sinto legal, né? Do treino e ter coisa parecida e tal, mas na verdade eu tenho 50 anos e tenho algumas paradas em questão de gás acabando e quero que algumas outras coisas aconteçam justamente porque eu sinto o gás acabando. Mas Sim. eu acredito que nunca vou deixar de ser quem eu sou. Aham. Então, eu sempre vou ser um cara vaidoso, um cara que, se eu tiver saúde, eu vou estar treinando, eu vou estar fazendo um jejum, vou estar fazendo uma dieta, vou tentar manter a carcaça no máximo. Então,
vou ser vaidoso dentro da minha verdade, vou estar querendo fazer alguma coisa. Aí se tiver grana, então, ixi, aí fudeu. Vai ser cirurgia lá, estica daqui, puxa dali, injeta isso aqui e vai que vai. Entendeu? Não acaba nunca. Bacana, cara, bacana. É, eu creio que uma coisa que eu estava pensando aqui quando eu te perguntei essa questão de às vezes você se arrepender ou de parar, me veio à mente a questão de porque você é um cara bem resolvido, dá para perceber que você sabe o que quer e isso está tranquilo para você. Mas talvez você tenha a noção do poder de influência que você tem quando as pessoas olham para você. Você já parou para pensar que às vezes as suas decisões podem tocar outras pessoas e talvez outras pessoas elas não tenham a mesma maturidade, a mesma consciência que a sua, porque eu já percebi que nesse grupo, né, nessas pessoas que se transformam, tem pessoas muito bem resolvidas e sabem o que estão fazendo, mas tem pessoas que estão ali pela emoção, irmão. Sim. Às vezes vai pintar um olho que daqui a pouco vai olhar no espelho e vai falar: Meu Deus, o que que eu fiz? Eu vi um dia desse, não sei se ele é um dos mais tatuados aí, não sei se você viu, que disse que entrou para a igreja e que agora está despregando todas as tatuagens do rosto, né? Rapaz, e eu vendo ele queimando aquilo ali, eu falei: Meu Deus do céu. Não, E tem pessoas que chegam até o nível de suicídio, né? não. De falar assim: Olha, não É um aguento mais. trabalho, irmão. É a questão toda. Eu sei quem é essa pessoa aí. Ele se intitula o homem mais tatuado do Brasil, que na verdade não é. É até É, um não gosta e tem uma certa inimizade, então é a prova seria o Caveirão. É, eu tenho uma opinião sobre ele, tá ligado? Mas não sei se cabe a estar a falando, aham. mas é o que Não, não é ele não, cara. Não é faz. ele não, é o outro, é um magrinho. Não, eu sei então, quem é mais tatuado, na verdade, é o Gordão. Ah, sim. E Ele é ele só se considerado mais intitula tatuado? o homem mais tatuado do Brasil, mas o ponto não é esse. Agora, Entendi. sobre a questão dele remover as tatuagens, coisa parecida, é uma parada muito sistemática, sistema religioso, né? Então, uma pessoa que deparou não com a igreja de uma forma orgânica, mas se deparou com a igreja de uma forma organizacional, né? E crê que há essa necessidade de remover isso ou outro para ser um novo homem, ou uma aceitação ali naquele grupo religioso e tal, e vira um problema para Você ele acha lá e tá ali. que é mais uma aceitação das pessoas, né? Então, Então, como uma pessoa, de repente, ali, ela usa uma roupa mais esporte, mais surf, e começa a colocar um terno e gravata para ser mais aceito naquele grupo ali, e acha que ele vai estar mais evoluído, mais cristão, ou mais maduro espiritualmente, porque ele meteu um terno e gravata e está ali dentro daquele grupo, daquela forma, e falando com aquele mesmo tom, e é um deles, entendeu? É uma criança gateando no Senhor, né? Porque ah, quando a pessoa ela mesmo está realmente na vida, ela tem algumas coisas que ela deixa natural, porque ela está na luz, ela não quer pecado. Então a pessoa sai, deve cata outra mulher e tal. É natural dela estar vivendo a vida divina ali e ela se afastar disso tudo. Eu acho que se torna até harmonioso, você nem consegue, você nem quer. Você quer desfrutar daquele novo amor, daquela vida e tal. Então, a parada triste da religião é isso. Eu já fiz isso. Eu já larguei tudo e eu vendi o meu estúdio de tatuagem. Eu vendi para o dono da Náutica Tatu, que é um dos maiores estúdios aí no começo lá e tal, e para viver da pregação do evangelho. E quando eu cheguei ao ponto de ver todo mundo na luz de vela em casa e fazendo rango, usando latinha de sardinha com álcool. E eu cheguei uma hora e falei: Mano, Senhor, tu não quer isso para mim. E me deu a luz e larguei tudo. E é cheguei no mesmo. Adão, eu tinha vendido todas as coisas. Falei: Adão, dá um espaço aí na loja, aí, tal, vou voltar a tatuar. Ele: Não, na hora deu, eu voltei a tatuar e tomei um outro rumo da minha vida, né? Você queria E servir ao Senhor, você tinha uma convicção que você tinha um chamado e você queria estar ali isso, na fui obra, e aí trabalhar e você bati praticamente na porta ofertou o seu trabalho para e poder. passei uma grande necessidade e todo mundo falando: É o deserto. Vem, Nina, aqui. Só um minutinho. Vem cá. Aham.
Minha velha tá chorando. E é o deserto, tem que passar por isso e tal. Até chegou uma hora que eu duvidei. Né? Então eu acredito que é muito disso da religião em si, né? Da religião em si. E é o caso desse cara aí, tá ligado? Eu olho, assim, eu tenho minha opinião, vou ser bem sincero. E todo mundo tem preconceito comigo, tem algumas coisas que é difícil a gente não ter preconceito. Então eu tenho um preconceito quando eu olho isso. Eu, na minha intimidade, no meu íntimo, quando eu olho, eu falo, que Zé Ruela do caralho. Todo mundo, os caras tirando tatuagem da cara e já, vixe, fracote, mariquinha, vira homem na minha cabeça. Jamais eu vou colocar aí, mas a verdade é essa. Eu olho com a situação e falo, que bicho fraco, dominado a religião, cachorrinho, encolerado pelo sistema. Mas jamais eu vou falar, vou colocar ali, mas eu olho dessa maneira, não vou mentir. Opinião. Talvez seja o meu preconceito de estimação, né? Sim, não... talvez pode ser ou não, né? Mas assim, mas você se vê, você sendo usado por Deus, porque a palavra, você vê desde o Antigo Testamento existiam as tribos, né? Então, o povo de Deus está dividido aqui na terra em tribos. Então, você acredita que talvez seja uma missão sua? Porque, vamos supor, tem pessoas que eu nunca vou alcançar. E tem pessoas que você, com o seu jeitão aí, com a sua transformação, toda... vai ter pessoas que você vai alcançar. Quando as pessoas falam de alcançar, em que sentido? Alcançar para levar para uma... Olha, menina, vinha ter que ver meu pastor. Ah, ele é uma bênção. Quando ele abre a boca, é trovão vindo do céu e tal. Eu quero pregar ou falar de Deus para essa... Não, realmente porque o que acontece? Nesse grupo também, às vezes tem pessoas que não conhecem, né? Mas eu vou falar do Senhor, o meu intuito de falar da vida, e eu acho que eu sempre estou pregando, a todo momento, porque eu vejo pessoas se transformando e mudando e tomando rumo e dando uma direção constantemente. Só que o meu pensamento nunca é levar ele para algum lugar, mas é que ele conheça o Senhor. Dali, é contigo mesmo, Pai. Tu que tem o poder da vida, tu que efetua tanto o querer como o realizar, tu que traz à existência as coisas que não existem, não sou eu. Então, a partir dali do momento, se essa pessoa ali, você plantou. Se a pessoa ali, ela creu, você plantou. O coração dela ali já está ali, ela confessou, está ali com o Senhor e coisa parecida, aí é com o homem. Se essa pessoa vai se organizar, vai fazer parte de uma organização, aí é muito assim, porque para mim é muito difícil, eu nunca faria parte de algo e levaria, porque eu não acredito. O que eu acredito? Naquilo que está escrito. Sim. O que é a igreja? Mas você acredita que Jesus ele criou uma organização ou não? Quando ele chama, olha só, quando ele chama, ele chegava no templo, o bagulho ficava louco. Sim. Ele falava diferente lá. Mas Jesus ia no templo. O templo o bagulho ficava louco. Os caras queriam matar ele, apedrejar. Ele nunca era um com o sistema. Ele ia lá contar palavra diferente. Aí vem um cara, ele nunca foi em harmonia com aquilo todo, com o judaísmo, que seria hoje, o cristianismo de hoje, e seus fariseus ainda existe. Ele não era um com aquilo. Ele está falando uma palavra diferente. Arrependei-vos e que o reino do céu se aproxima. Arrependei-vos? Você sabe quem sou eu, mano? Sou fariseu dos fariseus, romano dos romanos e tal. O bagulho era louco, então ele não era um com aquilo, com o sistema. Ele vinha com palavras diferentes, os caras queriam matar ele. É a mesma coisa, se eu for chegar lá, eu vou falar o quê? A igreja somos nós. A igreja somos nós, como que é a palavra? Como que é as cartas que estão na Bíblia? A igreja de Deus que está em Coríntio, a igreja de Roma, as igrejas de Apocalipse. O que é a igreja? Que carta é essa? Para que igreja? Uma cidade. Eu participo do quê? Eu sou o quê? Eu sou a igreja de Deus que está em Praia Grande. É isso que a Bíblia fala. Não é esse parada de que o Senhor, ele criou cada um grupo para ver se você se identifica com ele, e aquilo que você mais se adaptar,
Isso é papo furado, isso daí é achismo, não tem na Bíblia isso. Então, Mas eu... ele fala que nós somos o corpo, né? Ele fala como a igreja como um todo, como um corpo. Aí você vai Que falar para mim, precisa, não deixar de... que precisa estar conectado, vamos supor, tem a mão, aí tem os dedos. Então existe o grupo dos dedos, existe o grupo dos dedos dos Irmão, pés. eu vou falar assim, ó, sabe o que que é o grupo do dedo e da mão e tal, tal? Ah, Veja a denominação, rabo de lagartixa. Denominação é rabo de lagartixa. Como assim? É cortado um pedaço do rabo, ela fica se debatendo. Você está ali, ela está se debatendo. Aí a pessoa vê toda aquela expressão de vida e fala, ah, irmão, hoje na congregação a gente vai fazer a noite do sol sagrado, da água, bem, e faz todo um trabalho, e fica lá se debatendo lá. Mas está separado. A palavra de Deus, ela fala o quê? Ela falava do quê? Que os facciosos não entrarão no reino dos céus. A palavra fala o quê? Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, né? E aí chega o Paulão e fala, que rapaz, você é louco? Quem é Paulo, irmão? Quem é Cefas? Apolo plantou, Paulo regou, mas quem dá o crescimento? Hoje você não fala, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, de Paulo. Hoje você fala o quê? Eu sou da Universal, eu sou da congregação. Então, hoje eu vejo a denominação como uma mutilação do corpo de Cristo. Eu vejo Satanás, de uma certa forma, vai muito duro isso, trabalhando para que não tenha isso. Porque se o corpo de Cristo se unisse dentro de uma unidade, um só corpo, de uma só forma, aí eu não vou mais reunir aqui porque eu não tenho para onde ir, filho. Não tem duas igrejas, caralho. Só existe uma. Tu vai ter que ficar aqui, vai ter que se entender, vai ter que ter comunhão e vai ser trabalhado, porque somos uns... Então, quer dizer, isso é tudo uma artimanha maligna para viver. E por isso que a denominação cristianismo está ali. Por quê? Porque está lá o rabo de lagartixa, se debatendo. Não tem ligação sanguínea para passar nutrientes, força, alimentação, tudo que precisa para crescer forte, não está se debatendo. E as pessoas ficam vendo aquilo se debatendo e acham que é uma expressão, e não é. Esse é o problema do sistema de organização religiosa, e não ser um organismo vivo. Por que não é organismo? Porque se mutilou, está lá, facção separada e tal. Quando o povo de Deus for um só, e por isso que o Senhor ele fala que vai juntar no último momento, porque está tudo separado, tá ligado? Então eu vejo dessa forma. Só que quem sou eu? Eu jamais vou levantar uma bandeira. Quem cabe a mim é cumprir com o que o Senhor mandou, que é amai-vos uns aos outros, amai o seu próximo como a ti mesmo. É isso que eu tenho que tentar, e às vezes que é o mais difícil que temos que estar fazendo, e que não fazem comigo, eu tento fazer. Mas não cabe. Assim, agora, eu não me vejo e nunca me verei. É a mesma coisa que se chega assim, atrás aí do símbolo que está do raio-x ali, né? Tem uma parte escrita em preto, o fundo é verde, né? Você vai falar, tá tirando, é branco. Não é verde. Irmão, é verde. Olha bem, porque as cores verdes, o máximo que você vai fazer é se calar, porque você está bem definido naquilo que você está vendo. Então, tem coisa, mesmo que eu não viva, para mim está muito bem definido. Da mesma forma que alguém for tentar falar para mim da reencarnação, ou vir falar para mim de matrizes africanas e tal, eu vou respeitar. Eu vou respeitar, vou abraçar e vou falar e vou brincar e tal, mas não tem nada, não confunda a minha educação, a minha mansidão no que ele está... Que não vai ter palavra para entrar na minha cabeça para falar. Não tem, mesmo que eu não viva outra coisa que menos que eu acho que é certo. Não consiga ou não queira, tá ligado? Tem muita coisa de pecado que eu vivo que é isso aí. Falo, Senhor, você vai ter um puta de um trabalho. Porque eu não quero sair disso. Eu gosto, eu tô assim, e é isso aí. Então você vai ter que trabalhar mesmo, vou ter que sofrer muito, sei lá o que vai acontecer, porque eu não quero, tá ligado? Agora, da mesma forma que eu tô falando assim, que não tem nada que um evangélico vai falar que é o caminho, ou vai me persuadir, e nem vou acreditar que Deus vai trabalhar para levar aquilo, porque eu não acho que é o caminho de Deus. Da mesma forma, de uma outra religião espírita, ou de matriz africana e tal, eu vou respeitar, vou sentar, vou bater uma palma, mas nunca iria, da mesma forma que eu nunca sentaria ali, não tenho esse desejo, para ver, mesmo que seja a Bíblia, uma pessoa ali narrando, falando e tal, pregando e tal,
e eu entrar para mim num bagulho de mesa branca ou candomblé, eu jamais iria, eu respeitar, mas não tem nada. Jamais eu vou lá, porque para mim não tem nada, porque eu estou bem definido. Não que eu seja o certo, o dono da razão, mas estou muito definido, está tudo muito certo dentro de mim, entendeu? Então, assim, tem um grande problema. Então, cabe a mim fazer aquilo. Ah, mas está escrito, por exemplo, não deixeis de congregar, como é costume de algum, mas não fala que eu não tenho. Fala Sim, para não deixar de congregar. Então, assim, muitas das vezes, mesmo quando eu não quero, eu congrego. Porque quando vai ver, está se rolando uma ideia, está falando, eu estou pregando, e quando vai ver, o senhor está ali, está vendo que a pessoa está querendo, fala, e está ali abismado, olhando, falei, caraca, como é que esse cara estranho está falando de Deus? E assim está ali o senhor usando ali, e fala, mano, você sabia que é uma forma simples de você se conectar? Confessa com a boca, eu venho lá com Romanos 10, e quando vai ver, não fluiu, e o Senhor me deu mais de alegria, falar, caraca, fui usar, obrigado, Pai, uma sensação. E eu vou viver nesse meu viver cristão, que para mim é a forma que eu acredito, que eu aceito, e ter, que nem eu te falei, né, 100% certo, nunca só estou aqui, estou sujeito ali, então sim. ali, ele vai ter que trabalhar, não sei se for um dia acontecer disso, de eu sair, dar ideia, de pregar, para levar. Mano, você vai ter um trabalhão do caralho, porque eu estou levando minha vida do jeito que está assim, não penso. Cara, tudo que você falou aí faz sentido, realmente, as facções, as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, tá nos causa algum espanto, né? Mas o evangelho ele é vivo, eficaz, e o evangelho é isso, né? Ele alcança barreira, é o que nós estamos fazendo aqui, a gente está falando de transformações, mas falando também do amor de Deus, falando que é real, né? As pessoas elas acham que o diabão é aquele cara ateu e aquele cara que cultua o diabo, né? Então, talvez seja por isso que às vezes as pessoas têm esse preconceito, mas conhece um pouquinho do diabão aí, vai ver que o cara é conhecedor da palavra, vai ver que ele vive vários princípios aí que são extraordinários. E, diabão, só agradecer mesmo, cara, agradecer esse Como momento, esse tempo de ele comunhão, viu, esse tempo, esse tempo de conexões aí. Eu creio que os planos de Deus para a sua vida é perfeito, eu, né? Você é mais do que vencedor, toda essa história e você vivendo é o que eu falo, que você possa alcançar aí as bênçãos do Senhor sobre sua vida, sobre sua casa, tá bom? E saiba que tem um cara aqui que está sempre orando também pela sua vida e falando, irmão, vai lá e por voa, isso, mostra pro povo que o diabão não é tão mal assim. por isso que eu tô aqui, porque eu sou preguiçoso, não quero, não faço. Se o cara não soltar uma moeda, não dou um tchauzinho, porque eu tenho minha vida aqui e vivo da. E Hum, assim, eu sei a pessoa que você é, só agradeço aí todo o carinho, todo o respeito e todo o pastorear que tem feito aí comigo, com a minha esposa, durante há muitos anos. Obrigado por tudo. Tu é bênção na minha vida, irmão. E aonde que eu falo ali que de todo o sistema e tudo que fala e tal, há tudo uma exceção dentro de uma regra. Eu não duvido nenhum momento do teu encargo, e vejo o teu viver numa questão da tua função que você tem com as pessoas, alta madrugada, você passando, e uma máscara, ela não fica numa cara por muito tempo, uma hora cai, uma hora vacila, uma hora se mostra. Então, eu admiro e peço que o Senhor faça isso comigo, porque eu vejo como você se mantém firme num propósito, olhando para o alvo, e sempre há anos sendo a mesma pessoa na busca, na, na, na tua vocação, no teu chamado de estar falando do Senhor, de estar pastoreando, de estar cuidando e tal. Então, realmente, há exceções, né? E é por isso que eu estou aqui, porque eu sei amém. que você é essa exceção, você é realmente um homem de Deus, um homem usado por Deus, e que sempre o Senhor usou e sempre veio com uma palavra ali que eu
precisava, numa hora que precisava. Às vezes eu sei que tem coisas da vida que nos leva a caminho de trabalho, preocupação e tal, mas em algum momento sempre tem ali, pode ficar um tempinho, assim, quando vai ver ali, naquilo que eu estou precisando, falei, miserável, mandou, falou mesmo, hein? Cara, então é isso aí. Que Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado por tudo. Gabão, obrigado mesmo, obrigado pelo carinho. Você vê que são essas coisas, a simplicidade, irmão, é surreal na sua vida, né? Você é um cara aí que já alcançou os melhores, os maiores podcasts, vem aqui na maior simplicidade do mundo, um podcast que está começando, um podcast comunitário, você não está preocupado com o número de pessoas. Cara, obrigado mesmo pelo carinho e saiba que, com certeza, a oração ela vai estar sempre constante aqui. E quando Deus me tocar, irmão, pode ter certeza que vai a mensagem lá para o seu WhatsApp e que Deus te abençoe de uma forma poderosa, seus sonhos, seus projetos, Amém. você possa voar alto, Amém. em nome de Jesus, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Todos aí que nos acompanhou, quase 2 horas, né? A outra live lá também, que Deus abençoe todos aí. Lucas tá aí desde o início, a Carol, todos aí, né? Pessoal que acompanha aí, os seguidores do Diabão Prado, vai lá nas redes sociais dele, começa a seguir o cara que é bênção. É muito bom você ver o espírito, é o que o Diabão falou aqui. Às vezes a igreja ela precisa disso, das conexões espirituais. E é o que é mais importante, né? Então, você que ficou até aí até o final, Deus abençoe. Diabão, beijo no coração para toda a família. Tá joia? Fica com Deus. Forte abraço. E bora que bora. E é o raio-x. Tamo junto, meu irmão. Falou. Forte abraço, meu irmão. Deus abençoe.